Mas começa a ganhar grana. Tá. Começa a ganhar bem. Nesse ano de 94, duas coisas legais aconteceram. Primeiro, comecei a ganhar bem. Segundo, em maio desse ano, um gerente que era da minha equipe, eu era diretor e tinha ali uns 20 gerentes debaixo de mim, um desses gerentes chegou para mim e falou assim, cara, meu pai tem um apartamento em Botafogo. E tu não quer alugar, não? Tá vago? Tá vago. Falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha lá. Aí fui ver o apartamento, cara, do lado do metrô. Pô. Vista para praia de Botafogo, Nossa. bonita. 5 minutos do metrô até o Rio, até o centro. Preço bom? Porra, preço que eu podia pagar, bom pra caramba. E fechei com ele. Aí, pô, Aí sim. era um cara conhecido. Aluguei o apartamento. Pô, aí a vida... Comecei a experimentar o que eu não tinha experimentado. Sobrar tempo. Sobrar tempo. Eu gastava 4 horas de trânsito. Agora eu gastava 5 minutos para ir, 7 minutos no máximo, e 5, 7 minutos para voltar. Rapidinho. De metrô. Rapidinho. Metrô no Rio de Janeiro com ar-condicionado, bacana. Pô. Bacana. Então, assim, isso começou a acontecer. E a segunda coisa é que eu comecei a ganhar bem. Aí comecei a comprar um carro bacana. Aí, pô, ali começou. Então, agora que começou e agora que a coisa começou a acontecer, meus pais tranquilos, pô, agora o Flávio aquietou. Agora ele tá casado, agora começou a ganhar dinheiro, voltou da Venezuela. Agora que as coisas vão começar a andar, aí eu resolvi pedir demissão. Por quê? Cara, você atrapalha todo o plano, cara. A história vai caminhando pra um final bom, você vai lá e desiste das coisas. Exatamente. E vai pra outro caminho. E aí? Eu pedi demissão. Mas você não tinha nada na mão? Quando eu pedi demissão, eu não tinha nada na mão, mas tinha um plano. Mas, poxa vida. O que acontece, cara? Tinha dinheiro guardado? Não, muito pouquinho. Tá errado isso. Muito pouquinho, muito pouquinho. E tua mulher falou o quê? Ela tava Não, com mas você. minha mulher falou, nós tomamos decisão junto, cara. Os loucos são os dois aqui, cara. É, pra se juntar tem que ser louco também. Imagina. Cara, O ponto é o seguinte, demissão. cara, ó, eu tava super bem, tava liderando, tava em alta, Mas não tava feliz? tava feliz, gostava da empresa. Meu relacionamento com os donos das empresas era maravilhoso. 2 caras bacanas, o Mário e o Juarez, caras maravilhosos. Tem coisa que tu vê na vida que tu não desvê mais. É. Quando eu fui para Venezuela, eu comecei a liderar a empresa inteira. Quando eu volto para o Rio de Janeiro e assumo de novo lá a minha posição, eu já não conseguia olhar só para vendas. Agora eu olhava para o todo. Entendi. E cheguei à conclusão, na minha análise juvenil de 22 anos, que tinha algumas inconsistências na operação Que dava pra melhorar. que dava para melhorar. Entendi. Que eu achava que se melhorasse a empresa ia alcançar um resultado mais interessante. E quando eu apresentei essas ideias, foram bem recebidas, mas não era prioridade da empresa mudar. Porque às vezes o empresário está dando certo e ele não quer mudar. Claro. Está dando certo. Por outro lado, quando a gente entende que a dinâmica de mercado, às vezes a hora de mudar é quando está dando certo. Porque quando começa a dar errado, Esse papo de time ganhando não se mexe. você não bota é- o Messi para jogar. É. Você bota o Messi para jogar. Então, no final das contas, eu percebi naquele momento que a visão da empresa era uma e que minha visão era outra. No primeiro momento que eu percebi isso, não, beleza, vamos tocar. Mas começou a passar o tempo, começou a me incomodar um pouco Mas você ainda essa não- diferença. Pelo fato de você ter morado na Venezuela, você não teve essa sensação de que eu quero empreender ainda? Não, Não? não Você era. achava que não era pra você? Não era ainda, eu não tinha esse pensamento. Eu tinha o seguinte, eu achava que devia ser por um outro caminho. Entendi. E a empresa não via da mesma maneira, era direito Mas era deles, muito isso. agressivo a tua mudança? ou- Não, tinha alguns conceitos diferentes, né? Ah. E alguns conceitos que são pequenos aqui se tornam discrepantes ao longo do tempo. Entendi. O ponto é que eu comecei a não acreditar que naquele caminho se chegaria aonde eu gostaria de chegar. E mais do que isso, na minha consciência eu comecei a me sentir com um certo conflito ético. Porque se eu não acreditava, como é que eu ia vender para a minha equipe? Exatamente. Como é que eu ia vender para os meus clientes? Como é que eu ia vender para os gerentes e as pessoas que eu vendia a ideia de trabalharem comigo se eu não acreditava mais naquele caminho? Então, aquele incômodo que eu tentei administrar no início
começou a crescer. Com passar de 1 mês, com 2 meses, começou realmente a crescer e eu entendia que a empresa queria ir para um outro caminho. E minha conclusão foi, eu preciso então sair para criar um outro caminho. Aí empreender foi a alternativa.